Um homem chamado Adriel e uma mulher chamada Joana foram convocados pelo governo para terem filhos, e quando se encontraram na base do governo para isso, se estranharam, desconfiaram um do outro, e foram efetuar o serviço com a promessa do governo de uma grande recompensa para ambos. E depois de alguns meses, ela teve um filho, e deu o nome de Robert, e Adriel e Joana receberam uma grande quantia em dinheiro do governo. E Adriel disse: "Meu trabalho já está feito", e ele foi embora. E Joana ficou com seu filho até ele ser desmamado, e quando ele já não precisava mais dela, ela entregou o Robert para o governo para ser treinado para ser um soldado, e ela foi embora também. E Robert foi colocado numa área junto com outras crianças para ser treinado por um rapaz chamado General, que falou para cada uma delas que, no mundo, existe só duas opções: é matar ou morrer. E eu estou aqui para ensinar vocês a evitarem ao máximo essa segunda opção. Por isso, vocês serão treinados nas técnicas de lutas e sobrevivência, de combate de guerra, produção de químicos letais, a fabricação de armas e o uso delas e como agir em momento de extremo perigo. E vocês estão prontos? E um menino disse: "Eu tô com medo. Cadê minha mãe?" E o general disse: "Sua mãe te deixou aqui porque você não precisava mais dela." E o menino disse: "Mas com ela eu me sentia seguro. E agora?" E o general disse: "Agora você vai ter que aprender a ser sua própria fonte de segurança." E Robert estava só observando tudo isso. E uns tempos depois, Robert estava em uma guerra e jogou com uma catapulta uma pedra para dentro do abrigo por um buraco que abriram, e quando ela caiu lá, dentro explodiu lá e todo o acampamento inimigo ao redor. E viram que tudo tinha acabado, voltaram para o acampamento dele. E lá pediram um relatório da guerra. E ele falou: "Eu utilizei uns elementos químicos comprimidos dentro de uma bola que conseguia infiltrar no acampamento inimigo, que, quando entrou em contato com os elementos químicos que tinha em grande quantidade lá, acabaram explodindo e levando todo o acampamento inimigo. Por mais que escapem, o elemento químico que eles estavam em contato, e mais a radiação da explosão, vai fazer eles morrerem aos poucos, sem perceberem." E disseram para ele: "Vamos adicionar isso ao seu registro." E Robert foi descansar. E no meio da noite, ele levantou com um barulho de explosões e foi averiguar e viu o campo inimigo lançando bombas próximo de onde seu acampamento estava, até que viu os inimigos serem explodidos por bombas projetadas pelo general. Ele foi voltar a dormir, só que ele viu uma deformação no espaço, onde estava o general, e de repente o general sumiu e apareceu um homem onde ele estava. E Robert partiu para cima dele e o esfaqueou. E ele caiu morto, e Robert foi saindo. Quando ele estava meio longe, ouviu um grito de onde ele tinha saído, e quando foi ver, viu uma mulher no corpo daquele homem, chorando, e Robert disse: "Que estranho, nunca vi ninguém fazer isso por alguém, e que sensação é essa que estou sentindo?" E Robert saiu de lá, e passou uns 3 dias só lembrando disso, e sentindo uma sensação que ele achava cada vez mais estranha, e que estava deixando ele mais mal, estava com dificuldade para comer, e ele disse: "Devem ter me envenenado para eu estar desse jeito." E alguém falou de trás dele: "Isso não é veneno, Robert." E ele se virou apontando uma arma e viu 7 homens e 3 mulheres, e ficou encarando eles. E uma mulher disse: "O que você está sentindo é culpa por ter matado aquele homem." E ver aquela mulher chorando por ter perdido ele. E o Robert perguntou: "Que conversa é essa? E quem são vocês?" E a mulher disse: "Primeiro vamos responder a sua segunda pergunta. Nós somos personificações de conceitos, e cada um foi dizendo o seu nome. Eu sou criação, tempo, espaço, sentimento, realidade, restauração, força, conhecimento, poder, destruição." E Robert estava meio desconfiado ainda. Então Destruição se aproximou dele e disse: "Vamos fazer uma demonstração para você entender melhor." Então ele tocou a arma do Robert e ela virou pó, coisa que surpreendeu o Robert. E Destruição disse: "Isso é o poder da destruição." Sua arma foi reduzida a pó, e o Destruição se afastou. E a Restauração se aproximou e pegou o pó da arma, e ela virou uma arma de novo, como antes, e entregou para o Robert. E ele ficou só olhando com os olhos arregalados. E o Restauração se afastou, e o Espaço disse: "Olhe." E começou a rolar pedras para um lugar, todas sozinhas, foram empilhadas, uma em cima da outra. E o Tempo disse: "Atira nas pedras."
E o Robert atirou e ele viu a bala voando no ar, bem devagar. E o Robert perguntou como isso está acontecendo. E o Robert ficou olhando. E o tempo disse: o tempo no local dessa bala está fluindo bem devagar. O evento está bem desacelerado da sua forma normal. Então, a realidade pegou a bala e a transformou em poeira e jogou no chão e disse: isso é alteração de algo da realidade. Então, a realidade perguntou para o Robert se ele entendeu agora quem eles eram. E o Robert disse: entendi. Nunca vi nada semelhante em toda a minha vida. E conhecimento disse: além disso, parecemos humanos, mas não somos. Não podemos ser feridos, nocauteados ou mortos. Não dormimos. Não precisamos comer, apesar de podermos fazer isso. Porém, podemos nos relacionar com os humanos e ter filhos que nascem com nossas capacidades, além de saúde, força e resistência sobre-humana. E sentimento disse: agora respondendo sua segunda pergunta, o que você está sentindo é culpa por ter matado aquele homem e ver aquela mulher chorando por ter perdido ele, e isso é natural dos humanos. O sentimento de culpa só que o seu treinamento árduo e tempo de guerra fizeram ele ser reprimido, mas você ainda o sente e vem acompanhado com esse mal-estar que você está percebendo esses dias. E Robert disse: isso parece envenenamento. Como eu me livro disso? E sentimento disse: faça o que eu vou te falar e vai estar livre disso. E espaço teletransportou eles todos para perto de onde aquela mulher chorando pelo aquele homem estava. E Robert perguntou como fizeram isso. E espaço disse: posso mover qualquer coisa ou pessoa para qualquer lugar, assim num piscar de olhos, o que dá o nome de teletransporte. E sentimento disse: está vendo a mulher chorando? E o Robert a viu e perguntou: o que devo fazer? E sentimento disse: vai até lá e diga que foi você que matou aquele homem, e diga o porquê fez isso, e depois diga: me perdoe, e o resto é com ela. E ele foi até onde a mulher estava, perto de um monte de pedras empilhadas, e chorando com uma aparência de exausto. E Robert chegou até lá com ela e disse: foi eu quem o matou. E a mulher ficou assustada e disse, chorando: mas por quê? E Robert disse: quando ele apareceu, meu comandante sumiu, e acabei concluindo que ele era do exército inimigo do meu pelotão e tinha eliminado o meu comandante, e por isso o matei. E a mulher começou a chorar mais, e Robert disse: me perdoe. E a mulher disse: eu te perdoo, apesar disso não trazer meu marido de volta. E nesse momento, chegou os universais lá perto, e o restauração disse: deixa que isso eu posso cuidar. E as pedras saíram do monte, e o homem lá, que estava deitado, acordou, e Robert e a mulher ficaram de boca aberta olhando, e o homem se levantou e viu sua mulher, e foi e abraçou ela, e disse: pensei que não te veria nunca mais, e começou a chorar. E a mulher também abraçando ele forte, e Robert disse: em toda a minha vida, essa é a coisa mais surpreendente que eu já vi. E o homem, ao vê-lo, se afastou e puxou sua esposa para trás dele e disse: você me esfaqueou, eu vou acabar com você. E a sua mulher o segurou e disse: ele não fez por mal, ele só fez isso porque quando você apareceu, o comandante dele sumiu. E ele acabou concluindo que você era do exército inimigo do pelotão dele e tinha eliminado o seu comandante, e por isso ele te matou. E o homem disse: se ele me matou, então como eu estou vivo? E o restauração disse: porque eu te trouxe de volta. E o homem olhou para o lugar onde estavam os universais e disse: isso é impossível. E o restauração disse: não para mim, eu sou o conceito restauração, posso restaurar qualquer coisa. E o homem disse: como assim conceito? Como a personificação de uma coisa? E o restauração disse: isso mesmo, cada um de nós aqui somos personificações de conceitos, e cada um foi dizendo o seu nome. Eu sou criação, tempo, espaço, sentimento, realidade, restauração, força, conhecimento, poder, destruição. E o homem disse para o destruição: se você é a personificação da destruição, então me mostre destruindo algo. E disse para o restauração: se você pode restaurar qualquer coisa, então me mostre restaurando o que ele destruir. E destruição estalou os dedos, e as pedras que estavam por lá viraram poeira. E restauração estalou os dedos, e as pedras voltaram ao normal. E o homem disse: então é verdade. E ele perguntou para conhecimento: então você é a personificação do saber?